Olá! O Áudio Indica nasceu de uma necessidade do mercado por informações mais técnicas e específicas sobre os produtos acústicos, além de visualizar a aplicação em projetos desenvolvidos pela Audium. Nosso tema de hoje são os painéis ranhurados de madeira da marca Ambi Brasil. E para falar sobre esse produto, convidei o diretor comercial da empresa, Marcos Lima. Tudo bom, Marcos? Como vai você? Tudo bem, Débora? Tudo muito bem. Que ótimo. Vamos lá, vamos dar seguimento a esse conteúdo que está um pouco carente o mercado, que é um conteúdo mais técnico e aprofundado sobre esse material acústico incrível que eu particularmente gosto muito e a gente costuma especificar nos nossos projetos. Eu entendo que esse é um espaço muito importante, um espaço de crescimento para todos nós. Cada vez mais o que nós temos sentido é que grandes profissionais têm se atentado muito em entregar algo a mais para os seus clientes, onde a acústica ela vem junto disso. Entregar uma satisfação maior, um espaço melhor, unidades melhores para se poder viver. Excelente, você tem toda a razão. E me motiva muito, Marco, saber que o meu exercício profissional proporciona ambientes saudáveis, ambientes adequados, onde as pessoas realmente possam ter qualidade de vida. Isso é algo que faz toda a diferença na minha atuação profissional. Quando a gente fala de revestimentos acústicos perfurados ou ranhurados, a gente está falando daqueles materiais que têm como foco a absorção em baixas e médias frequências, porque são materiais conhecidos como materiais ressonadores. E a depender do material fibroso que tenha por trás do material, o coeficiente de absorção varia, assim como varia em função do tipo da ranhura e em função do diâmetro da perfuração. Marcos, fala um pouco da história da Ambi Brasil aqui no Brasil, que já está há cerca de 10 anos atuando em todo o território nacional e tem como foco a questão acústica. Hoje nós estamos, a Ambi se notabilizou como um fabricante de materiais acústicos na área de madeira, na área de madeirados, utilizando como base o MDF. Temos aí basicamente 1.600 obras já instaladas. Obras que eu digo de 5 metros quadrados ou de 5.000 metros quadrados, com todo tipo de nível de exigência em todo o território nacional e também agora exportando para a América do Sul. A gente vai falar de um diferencial agora da Ambi, tá? Em termos da parte técnica dos produtos acústicos. Porque eu acho incrível que vocês realmente priorizam muito por essa diversidade de acabamentos em materiais acústicos e vocês zelam muito pela parte técnica. Em que sentido? É possível com a Ambi a gente criar produtos específicos em função do coeficiente de absorção desejado no projeto. Então, por isso que a gente indica os produtos da Ambi, principalmente os projetos bem específicos, que a gente tem aquele cuidado no sentido de demandar uma absorção específica em determinadas frequências. E outra coisa muito interessante é o aspecto monolítico dos painéis ranhurados e perfurados, que pode ser usado tanto na parede quanto no forro. Mas vamos conhecer um pouco melhor esses produtos. Marcos, quais são os tipos de ranhuras e perfurações existentes desses painéis? Claro que eu sei que pode ser feito muita coisa personalizada, mas em termos da linha padrão de vocês, o que vocês têm? Nós temos hoje na linha 45 tipos de painéis, mas vamos falar então somente dos painéis ranhurados e talvez assim para não abrir demais, vamos falar de 3 painéis que são os painéis de ampla aplicação, que é o painel de 8 milímetros, o painel de 16 milímetros e o painel de 32 milímetros. Esses são os painéis assim que mais nós vemos especificados e que os nossos, digamos, consultores no Brasil inteiro mais utilizam em seus projetos. Mesmo porque nós conseguimos hoje, com um painel, basicamente entregar para o consultor 3 painéis, porque nós vamos mudando o tipo de perfuração, podemos mudar o tipo de profundidade que nós colocamos desse painel para com a parede. Com isso, os resultados acústicos eles vão se modificando. Então, uma família de 3 painéis ranhurados acabam se transformando em 9 painéis possíveis de serem aplicados em projetos. E essa mudança de perfuração entrega um resultado, uma curva acústica completamente diferente.
Então, acabamos sendo, para a consultoria acústica, aquele que precisa entregar projetos especiais, uma empresa onde ela pode encontrar a ferramenta mais adequada para um ajuste mais adequado para um projeto. Excelente, Marcos. Isso é incrível, essa diversidade e a forma como a AMB associa técnica com estética, né? Tá bem também na forma como a áudio valoriza os projetos, porque nós somos arquitetos especializados em acústica. Então, o olhar da estética é uma coisa que é muito importante para a gente. E quando a gente fala da consultoria acústica, a gente está falando do profissional que vai especificar a ranhura, a perfuração, o tipo de lã que vai por trás, o material fibroso, em termos de espessura, em termos de densidade, e também o afastamento desse painel para a parede. Todo esse conjunto de informações e de características do produto vai convergir com um determinado coeficiente de absorção, que consequentemente vai proporcionar o conforto acústico que foi calculado. Então, essa relação da técnica com a estética, ela está inerente à consultoria acústica, porque os materiais de condicionamento acústico, eles não ficam escondidos, eles ficam aparentes. Por isso que a gente tem que pensar desde a fase de projeto, porque se a gente deixa para pensar depois, aí vai ser complicado a gente tentar encaixar alguns materiais. Marcos, entendemos as ranhuras, os tipos de perfurações. Agora, em termos de acabamento, quais são as possibilidades, os limites? E mostra alguns que vocês têm aqui. Eu sei que a gente vai também vendo algumas fotos aqui no vídeo, mas em termos de acabamento, o que a AMB tem para oferecer? Quando nós instalamos a fábrica, nós fazíamos ideia de que nós tínhamos que ter alguns detalhes de acabamento, mas esses detalhes assim, nós não tínhamos ideia da riqueza de detalhes que nós tínhamos que oferecer. Então, nós acabamos montando dentro da própria fábrica uma linha de desenvolvimento de materiais de acabamento. Então, por quê? Eu posso ter um projeto onde o arquiteto me peça um painel com acabamento, com uma pintura em laca roxa. E os detalhes que vão fazer a composição dos detalhes de acabamento, eles têm que acompanhar exatamente o mesmo acabamento da cor do painel. Então, no caso, eu tenho um detalhe de acabamento, não é da mesma cor, então como é que nós poderíamos ter algo assim? Nos especializamos hoje em ter detalhes que são assim a cereja do bolo, que são o que fazem tanto a arquitetura, o que fazem as empresas de instalação, o que fazem as construtoras, também preferir pelos nossos materiais. Por quê? Eles são materiais que com muita facilidade podem ser instalados e entregam esta beleza que você falou na tua observação, não é? A beleza plástica, a beleza estética, que é isso que o arquiteto procura. Então, Marcos, em termos de acabamento, os painéis da AMB podem ser laminados ou pintados, é isso? Podem ser laminados, podem ser pintados, podem ser revestidos com lâmina de madeira natural. Hoje, nós podemos oferecer acabamentos para áreas onde existam umidade. Nós podemos oferecer também materiais com acabamentos de superfície e com a parte interior, digamos um MDF totalmente preto, onde não se enxerga nem um pouco o furo. Então, são detalhes assim que foram sendo agregados ao nosso negócio com o passar do tempo. Inclusive, a AMB tem uma linha de painéis também, difusores acústicos, muito interessantes, que em outro vídeo nós vamos tratar sobre esses produtos. E tem também uma questão de dimensões do painel. A gente vê aquele produto monolítico, mas eles vêm em réguas. Então, eu queria que você falasse dessa dimensão, se é a dimensão padrão, se isso varia. E também, como é que é instalado esse material ranhurado e perfurado da AMB Brasil na parede e no forro? Atrás de mim nós temos um painel 32. Tá? Um painel que, se vocês vão poder perceber, que vocês não veem linha de emenda nesse painel. Isso se deve a alguns fatores que são detalhes de cuidados de produção, cuidados de usinagem, que fazem com que os encaixes de régua realmente não sejam percebidos. Tem um outro detalhe bastante importante que tem a ver com a questão da aplicação dos painéis nos perfis de fixação. Então, o painel AMB ele é fixado em um perfil que já foi fixado na parede, um perfil metálico,
aonde nós colocamos um clips, isso na imagem vocês vão poder perceber, nós colocamos um clips e o nosso painel é preso num sulco especial para esse clips. O que isso entrega? Entrega uma excelência em termos de qualidade de instalação e eventuais correções de desnível da parede, ela pode ser feita com a aplicação do clips. Quando a gente fala de acústica, remete muito aos ambientes considerados performáticos, principalmente teatros. É praticamente impossível se projetar um teatro sem pensar no cuidado da acústica. Sem isso, simplesmente o ambiente não funciona. Então, teatros realmente são aqueles ambientes que demandam todo o cuidado da acústica, desde a forma, da visibilidade, da proporção, dos planos de reflexão no teto, na parede, reflexões sonoras úteis, não é apenas absorção. É muito importante que o som que esteja saindo do palco seja reforçado para a plateia, de forma que esse som ele seja mais inteligível, ele seja mais claro e que você tenha mais intimidade com aquele ator. Então, teatros são fundamentais a pensar em cálculos acústicos desde a fase do projeto. E também tem auditório. Onde é que está a diferença entre auditório e teatros? Teatros têm como foco o drama, o espetáculo. Isso quer dizer que o ator pode estar deitado no chão, isso pode fazer parte de uma cena. Isso quer dizer que não conta com o microfone, porque teatro é uma coisa muito mais livre, então a acústica ainda é mais apurada. Plano de reflexão não só no teto, mas também nas paredes. Já auditório é muito focado em palestra. Então, o auditório a gente conta com o microfone. Isso quer dizer que é possível ter um plano de reflexão apenas no teto. Então, tem que reduzir a reverberação, mas a quantidade de reflexões sonoras úteis podem ser minimizadas. Assim como o teatro tem caixa cênica, tem uma série de outras questões de visibilidade, bem diferente de auditório. Então, cuidado para não confundir, porque são ambientes completamente distintos, assim como a sala de concerto, que tem como foco a música. E tem o teatro em específico, que faz parte do currículo da áudio, que foi muito marcante para a gente, que foi uma experiência muito rica e uma parceria muito interessante com a AMB, e que a gente projetou painéis na parede. Parte deles são reflexivos e parte deles são absorventes acústicos. Mas, visualmente falando, eles são similares, porque a ranhura, ela acontece em ambos os painéis, mas a perfuração que está por trás, não. E por isso que um material, ele funciona como material reflexivo, onde proporciona um reforço sonoro, principalmente na altura dos painéis. Vocês estão vendo aí que as cores variam, justamente essa diferenciação de cor também tem uma característica com a diferença do tipo do material, mas o acabamento, a menos que você chegue muito próximo, você percebe que um tem o furo por trás e o outro não tem. E essa foi uma experiência muito interessante, como aqui, vocês podem ver bem, esse painel aqui, ele é perfurado, ele é ranhurado e perfurado, tá? Como ele poderia não ter essa parte do furo por trás. Este foi um projeto que acabou fazendo com que a nossa empresa crescesse como organização. Nós nos estruturamos muito melhor em termos de empresa para poder oferecer uma solução cada vez mais técnica e levar essa solução também para outros ambientes. E quando eu digo solução técnica, eu estou falando em pequenas situações, que são situações, às vezes, de obra, que só na obra que se sabe. Então, muitos daqueles painéis, eles já foram entregues, cortados nas medidas corretas para poder ser instalado, porque nós tínhamos lá um tempo bastante curto de obra, então nós tínhamos que criar facilitadores para a equipe de instalação não ter perda de tempo. Então, para a AMB, foi assim uma obra de sucesso. Tem sido uma obra de sucesso porque serviu e serve de referência para nós no Brasil e fora do Brasil também. E para áudio é um privilégio a gente estar no catálogo da AMB com esse projeto, tá? Sempre que a gente vê, saber que é uma referência para vocês, isso para a gente também é uma honra. Marcos, por que motivo a AMB consegue dar 5 anos de garantia? Eu estou falando em termos de qualidade da madeira, da forma de fabricação. A que você justificaria essa questão? Para nós, não é um risco. Nós nunca nos arrependemos desses 5 anos e temos, assim, plena certeza
de que num Brasil como o de hoje, onde nós precisamos ver produtos que realmente entregam resultado e empresas que realmente respondem por aquilo que estão fabricando, isso é um ponto de destaque muito importante. Entendi. E em termos de matéria-prima, em termos de garantia de qualidade da matéria-prima, como é que é feito esse controle na AMB? Existem basicamente 4 fabricantes no Brasil que entregam os materiais dentro de uma especificação técnica que assim nós precisamos. Então nós não alteramos essas especificações. Com isso nós temos uma garantia contratual com esses 4 fabricantes que entregam o material dentro da especificação que assim nós necessitamos para se poder fazer a produção dos materiais. É comum, Marcos, a gente ter superfícies planas para a gente instalar os materiais ranhurados e perfurados. Mas e quando essas superfícies elas são inclinadas? Como é que é feito esse acabamento entre uma placa e outra nessa esquina? Aplicando materiais da AMB, nós temos hoje 4 tipos de acabamentos, digamos assim, de encontro de painéis. Diria 5 tipos de acabamentos. Então, essa dificuldade que você hoje está encontrando com os acabamentos, para nós ela já não é mais uma dificuldade, porque nós já tivemos ela no passado. Nós hoje sugerimos muito para os especificadores acabamentos que vão entregar para aquela obra em específico uma segurança mecânica muito maior. Isso assim, por quê? Porque nós queremos que as obras sejam duráveis. Quem contrata, quem compra o material também quer que as obras sejam duráveis. Mas vamos imaginar assim, a AMB é a única empresa que fornece um painel com 2 lâminas de superfície em alguns modelos de materiais para alguns tipos de obras. Vamos pensar que nós vamos aplicar um material num teatro, num auditório, onde eu tenho trânsito de pessoas e, consequentemente, o impacto mecânico dessas pessoas no painel. Então, nós temos um recurso de poder dar mais resistência àquela superfície que vai resistir ao eventual impacto. Os detalhes nossos de encontro, digamos, de esquinas, são da mesma maneira. Marcos, muito obrigada pela contribuição, por trazer esclarecimentos sobre esse produto incrível que são os painéis ranhurados e perfurados da AMB. E é um prazer estar com você nesse vídeo Áudio Indica. Quem agradece somos nós. Primeiro, pela oportunidade de poder estar falando com você, que é uma pessoa que já ultrapassou fronteiras nos teus conhecimentos e nas tuas obras. Estar trabalhando em teus projetos para nós é um privilégio muito grande e só faz com que a nossa empresa cresça. Obrigada pelas palavras, Marcos. Esse foi o Áudio Indica, que sempre trará informações técnicas e estéticas relevantes do universo da acústica. Acompanhe as próximas edições. Eu, Débora da Áudio, indico os painéis ranhurados da AMB para seus projetos.